Professor no período Danos. mais diurno, né, vespertino, as palestras mais técnicas, né, e os alunos estando presentes, né, e já começando a conviver, viu que tem uma pesquisa de física teórica, né, mas tem uma coisa um pouquinho mais na linguagem atual deles, né, que a linguagem que eles viram antes vai ser a linguagem do amanhã deles, provavelmente, né. Então, a gente teve essa ideia de fazer essa palestra com o público-alvo dos alunos de graduação, né, sobre, no caso, a temática das equações matemáticas do professor Jornandes. E também, essa palestra, ela também vai ter um caráter dual, porque ela faz parte também da programação do nosso ciclo de seminários, certo? E os alunos da casa já conhecem, que a gente tem uma média de mais ou menos um seminário mensal, né, justamente para esse público-alvo, e ela está ocorrendo no período noturno pelo curso ser noturno, certo? Então, nós contamos com a presença aqui do professor Jornandes, que é professor da UESB também, só que do campus de Vitória da Conquista, né? O professor Jornandes tem a formação de licenciatura e bacharelado, né, pela Universidade Federal da Bahia, tem especialização em matemática e também mestrado, né, pela Federal de Viçosa, né, doutorado pela Federal de São Carlos, na área de física atômica e física molecular, e é professor pleno, né, e decano do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, DCET, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E, além disso, né, o professor Jornandes tem vários livros publicados, né, já foram distribuídos vários para vocês, né, em particular aqui ele publicou os seguintes livros: Resolução de Problemas de Velocidade e Magnetismo, volume 1, 2, Problemas Resolvidos e Comentados da Eletrostática, Eletrodinâmica e Eletromagnetismo, de 2010, Resolução de Problemas de Eletricidade e Magnetismo, volume 2, publicado em 2014, né? E tem várias outras atividades que não tem como mencionar todas, como coordenação de vídeo, né? Mas uma em especial eu gostaria de mencionar, ele faz parte do mestrado profissional em Ciência Física de Vitória da Conquista, né? Então, os alunos que tiverem interesse em continuar um mestrado no MPF, né, tem à disposição também do professor Jornandes do campus de Vitória da Conquista. E outra coisa, né, para encerrar, amanhã ele vai dar também uma palestra técnica no workshop oficial, certo? Hoje é a palestra mais light, né? E amanhã ele vai dar uma outra palestra técnica no primeiro horário, né? Então, O professor Tibes apresentando o professor Jordanes, professor Tibes da Unesp, Itapetinga. Primeiro workshop de física teórica sudoeste da Bahia. Crianças, são 4 mesas. Olhe para esta e para esta. Coloridas. 4, não é? Todas 4 são vetores. Então, você vai começar a dar um nome aos dois, começando pela palavra vetor. São campos. Então, vetor, campo. Pronto. Nas 2 primeiras, você vai usar 4 palavras para dar o nome dessas grandezas. Nas 2 segundas, você precisa de 3. Então, vamos lá. Olhe para esta e para esta. Aqui aparece do lado esse aqui, e essas são vetor, campo, elétrico e magnético. Pronto. Esse é o nome. Vetor, campo elétrico. E aqui, vetor, campo magnético. Esse é o nome. Agora, é um termo indução. Este é o nome. Vetor, campo de indução magnética, vetor, campo de indução elétrica. Quando você olha para cá, as pretas são contribuições da matéria. Então, você joga este campo na matéria. Se a matéria polarizar, você vai ter o campo de indução. É o que você mede. Aqui, eu vi uma representação, claro que o M seria outro,
sem o parênteses. Tendo parênteses, observe que as equações elas têm a mesma, as equações são homogêneas, então elas teriam as mesmas grandezas. Aqui é a contribuição da matéria. Quando você joga o campo de indução, se magnetizar, você tem um campo magnético. Se tiver a contribuição, você tem o vetor, campo magnético de indução. Pronto. Se você escrever deste jeito, essa equação desse jeito, o P está aqui. Então, sai o vácuo e entra. Então, o P está incluído aqui a matéria. Se você escrever desse jeito, o M está aqui. Porque se for no vácuo, eu tenho matéria, B é M0H. Então, essa equação, ela só é válida se for no vácuo. Se for na matéria, você tem que tirar os zeros você tem que tirar esses espelhos. Então, tranquilo? Vetor campo elétrico, vetor campo magnético, vetor campo de indução, vetor campo de indução magnética. Pronto? Agora eu vou para as equações. Eu posso repetir que chegou uma galera. Esse aí, estudantes do ensino médio chegando, prestigiando a palestra de divulgação científica do professor Jordanos. Escreve 50 vezes. Logo em Ciências da Educação, editado pelo professor Rafael. Olha, as 4 equações de Marx. São 4? Não sei. Falaram que são. Observe que as 2 primeiras, as equações, são só para indução, que é o fluxo. Tá. Eu escrevi um artigo falando só sobre a análise das definições de fluxo em fontes didáticas. Quando você pronunciar a palavra fluxo, você tem que dizer de quê? Porque fluxo é um operador. Então, se você falar fluxo, você fala qualquer coisa. Qual a grandeza? Fluxo do vetor campo de indução elétrica. O fluxo do vetor campo de indução magnética. Pronto. Observe que as 2 são fluxo através de uma superfície. O fluxo, porque toda vez que você tiver uma grandeza multiplicada pela área, é fluxo toda vez que você tiver um vetor multiplicado pela área, é fluxo do vetor. Então aqui, ele vezes a área, então é fluxo do vetor. Então tudo isso aqui é fluxo do vetor através da superfície fechada. O fluxo do vetor através da superfície fechada. Pronto. Essas duas recebem o nome de lei de Gauss. Então, as 4 equações de Maxwell são lei de Gauss, porque as 4 equações, elas são leis. Então, lei de Gauss da eletricidade, lei de Gauss do magnetismo, lei da indução de Faraday e lei circuital de Ampère. Lenz, Faraday e Lenz. Depois eu vou explicar isso aqui, porque o objetivo da palestra é dizer o significado de cada uma dessas equações e como é que a gente usa essas equações para resolver problemas simples. Né? São as equações do eletromagnetismo clássico. Pois bem, aquela equação está escrita propositadamente, não, uma carga, para dizer o seguinte: essa carga é líquida. Porque o tempo é curto, eu teria que representar com uma integral de volume e tal. Isso quer dizer o seguinte: eu tenho o fluxo do vetor indução elétrica se dentro dessa superfície tiver uma carga líquida. Entendeu? Pois bem, se eu tiver carga líquida, eu tenho um fluxo. Mas espera aí, não é ela que dá origem ao campo? É.
Mas se eu fizer aqui, você pode pensar que desse jeito aqui, se eu não tiver, se o fluxo é zero, você pode pensar que o B é zero. Então, tenha cuidado com essa equação, porque ela não define B, ela define fluxo de B. Então, qual é então a equação que vai me dizer quem é B? Então, vai uma dica. Lei de Biot-Savart. A lei de Biot-Savart é que vai dizer para você quem é o campo magnético. Então, representar ali, vocês vão pesquisar que dB é igual R vetor dL sobre R2, não é isso? Não é isso? Então, vamos lá. Vamos lá. Dizendo sobre B. Se eu tenho um fio aqui com uma corrente, do lado de cima, assim, regra da mão direita, do lado de cima eu tenho um campo saindo. Não é isso? Então eu tenho certeza que se tiver uma corrente para a esquerda, em cima eu tenho então vamos lá. Eu tenho que fazer um produto vetorial do R, que localiza o ponto que eu estou calculando. Então tem aqui em cima, eu pego esse R que está aqui, ó, eu estou aqui. Aí eu pego esse R, que eu quero medir aqui. Certo? A fonte está aqui, só que eu pego ele e trago para cá. Pronto. Eu sei que ele vem para fora, não é isso? Pronto. Então, qual é o vetor que eu vou multiplicar por ele para dar esse? Rotação anti-horário. Esse vetor esse. Então, ele está aqui. O R localiza o ponto. Faço um produto vetorial entre ele. IDL vetor R, né? Pronto. Aí você tem o B. É assim que diz o lei de Biot-Savart. Vamos lá. A terceira, deixa eu te falar muito rápido. A terceira é escalar DL. Isso aqui, na realidade, é uma DDP. Diferença de potencial. Pois bem, mas observe que a de cima é integral de superfície fechada. Eu tenho um fluxo de uma superfície fechada e do lado direito da terceira e quarta eu tenho um fluxo de superfície aberta. O que é isso? Olha só, o fluxo da superfície. A superfície fechada, ela envolve um volume. E logo essa carga aqui é integral de ρdV. Quando eu tenho aqui a curva eu não tenho volume. Logo eu não posso ter superfície fechada, porque a superfície fechada me remete a um volume. Então essa superfície aqui ela tem que ser aberta, porque ela está dentro de uma curva. Entendeu? Então essa aqui é a superfície aberta. Por isso que essa aqui não é zero. É a mesma, porém aqui é a superfície aberta. Pois bem, a terceira é DDP. Isso é o significado dela. Depois a gente vai falar do sinal menos. A quarta, sobretudo, né? A quarta é HDL. Isso aqui é corrente elétrica. Corrente. Com H, aqui está escrito com B. Com H. Corrente. Temos um problema aí. Se ficar só desse jeito. Você tem que dizer qual é a corrente. Se eu botar aqui corrente de condução, pronto. Como é o nome dela? Quem gravou? Lei circuital de Ampère, não é isso? Circuito. Criança, circuito. Circuito de Fórmula 1. Circuito. Você já imaginou um carro chegar numa corrida de Fórmula 1, não chegar e ganhar a corrida? Não. Então, para ser circuito, tem que dar a volta completa. Certo?
Aí eu vou estar com o capacitor lá. Aí a corrente chega, se passar pelo capacitor, o capacitor quebrou, não é? Então não pode passar. Então eu tenho que acrescentar aqui uma corrente de deslocamento, uma corrente de indução dentro do capacitor. Pronto. Essa aqui é aquela corrente delta V igual a RI, lembra? É ela, que é a corrente num fio. Essa aqui é quando chegar no capacitor, corrente alternada, viu, gente? Quando chegar no capacitor, ela carrega uma placa. Quando que carrega uma placa, ela vai polarizar. Isso? Vai polarizar. Quando ela polariza, você tem que imaginar assim, está aqui uma placa, quando polariza, ó, agora veja a projeção, tudo se passa como se tivesse uma corrente passando para cá. Essa corrente passando para cá é mais ou menos assim. Chega alguém aqui e fala assim, ó, eu estou te induzindo a mandar informação. Aí ela vai e induz. Ela não vai, mas induz. Aí a informação vai por indução. Aí você fecha. Você tem a corrente lá no fio, indo e voltando, e você tem a corrente aqui. Se for contínua, não dá certo. Você só teria enquanto está carregando ou descarregando. Pois bem. Corrente, certo? Corrente. Mas aqui ela está escrita diferente, ó. Aqui é uma DDP, como escrevi lá. E o que isso aqui está dizendo? Então, vamos lá. Faça de conta que isso aqui é um circuito e eu tenho um LED muito sensível. E aí eu tenho agora um ímã. Eu vou pegar o ímã e vou fazer isso. Ó. Quando esse ímã, como se fosse um chuveiro, à medida que eu vou apresentando, jogando ele para dentro, entendeu, né? Jogar para dentro. À medida que eu for fazendo isso, o fluxo, não é o campo está fixo. O fluxo vai aumentando. Se ele vai aumentando, o que isso aqui está dizendo? Está dizendo o seguinte, que o fluxo de B, se ele estiver variando, vai aparecer uma DDP. Entendeu? Então, o fluxo variando no tempo, assim, se ficar parado, não vai dar nada. Logo, vai ser zero. Por aqui, por aqui, vai ser zero. Mas ela só vai circuitar pela fonte magnética se aumentar ou diminuir. Pronto. Isso é a lei da indução de Faraday. E o sinal menos? Vou tentar explicar agora o sinal menos. Olha, lá está dizendo o seguinte: se você tiver uma corrente, está aqui o fio, se você tiver uma corrente, vou ter um campo. O campo aparecendo aqui gera um fluxo. O fluxo variando gera uma corrente. Uma corrente gera um fluxo. O fluxo isso aumentaria, e aí você iluminaria o mundo com uma fagulha. Pronto. Aí aparece aqui o sinal menos, que é mais ou menos assim, chamada... Isso é um princípio de conservação da energia. A energia você não pode criar assim... Na verdade, a energia não se cria, né? Para criar, aí a gente teria que partir para uma outra palestra e tal. Então, esse sinal menos está dizendo o seguinte: toda vez que você varia o fluxo, aí a corrente que aparece causada pela variação do fluxo, ela é contrária à corrente do fluxo. Entendeu? Toda vez que você faz isso, aparece uma corrente
Por que eu não disse corrente no sentido contrário? Oi, gente, sentido de corrente só é usado em técnica de circuito porque corrente é escalar. Isso é um outro artigo está no artigo que eu publiquei, que é análise de fluxo. Também, né? Porque às vezes chama a corrente de fluxo, e o fluxo você só pode falar para dizer que é fluxo do vetor. Pois bem, gente, eu corri tanto. Desculpe, porque isso é conteúdo para 8 aulas, e aí eu estou perdido. Falei como? Falei tudo, não é possível. Desculpe, gente. Tá dentro do tempo, é. Perguntas sobre o Bruno primeiro. Eu parabenizar o professor pela palestra, foi curso de física eletricidade aí em 30 minutos aí, né? Da melhor forma possível, melhor os 30 minutos do que às vezes minhas aulas por 60 horas de aula aí. Professor, quando eu vi essas equações belíssimas que escreveu aí, das equações de Maxwell, eu fiquei aqui batendo aqui, porque quando a gente é um físico, gosta de ter as coisas simétricas, né? Aí fica faltando ali o Q ali, eu tô quase colocando ali aquele, em vez daquele zero ali, colocando um P, e depois colocar o P, colocar em vez de um J, colocar um L na terceira equação. Aí seria tudo muito bonito ali, muito simetrizado, né? Simetrizado, exato. Como eu falei, uma vez eu vi uma equação assim, meio que simetrizando essas duas. Claro que não seria esse erro. Né? Eu vi e achei interessante. Realmente, aí fica com vontade de simetrizar. Isso. Os alunos. É um polo magnético. Vamos aproveitar, gente. Então, repetindo, equações de Maxwell é um conjunto de leis, só recebe esse nome. Porque observe que o termo equação de lei, essa, que quando eu estou dando aula, eu digo o seguinte: para você resolver o problema, pergunte para você mesma qual é a lei que eu vou usar para resolver esse problema. Lei. Então, quando fala em equações de Maxwell, procure dentro da sua cabeça quais são as leis. Aí, naquele caso, são 4 leis, que é lei de Gauss da eletricidade, a primeira, lei de Gauss do magnetismo, lei da indução de Faraday por lasers e lei de circuitar os amperes. Lembrando que Biot-Savart está de fora. Biot-Savart é a fonte do vetor em indução magnética. Deveria ser o H, para ficar numa pegada mais fina. Então, qual é a fonte de B? Observe que eu não posso dizer que a fonte de E, olhe para a primeira. Lembra? Campo elétrico, claro que ali está com Q, né? Campo elétrico não é com Q sobre D, mas quando é campo magnético, eu não posso colocar aí, porque se eu pegar uma corrente do seu olho esquerdo, só seu olho esquerdo é o detetor. Se eu pegar uma corrente e seu olho esquerdo não vir o rastro da corrente, seu olho esquerdo não detecta o campo magnético mesmo existindo corrente. Então não é a corrente que dá origem ao campo, é a lei de Biot-Savart, porque você tem que ver o rastro. Porque se você não vir o rastro, vai dar zero. Dá zero, mas para ela não dá. Certo? Mas deixa eu fazer uma pergunta para os alunos aí, né? Porque eu não sei, a gente tem alunos aqui de vários cursos, né? Mas muita gente vê, às vezes. Esse pessoal chegou aí da pedagogia, trouxe o
Tem estudante de pedagogia prestigiando. Tá, prestigiando aqui. Tá bom? Isso, primeiro workshop de física teórica com participação de estudantes de pedagogia aqui em Itapetinga, Bahia. Professor Jorge. Pessoal, eu vou fazer duas perguntas, né? Professor Tibes. Falou, né? E depois o Edilson também, né? Levantou o dedo ali, né? Mas a ideia é que a gente tenha a participação dos alunos também. Deixa eu fazer uma pergunta em relação à técnica. Tem muito aluno que às vezes vê só dois campos, né? Só E e B. O pessoal não vê o D e o H. Então, essa seria a primeira pergunta, né? Mas deixa eu fazer a outra para os alunos, né? Que não estão acostumados com isso. E a segunda é como é que essas equações como um todo a gente poderia usar para... O que elas escreveriam na natureza assim, de maneira mais geral? Por exemplo, o pessoal da pedagogia, né? Como é que o pessoal daqui vai sair daqui não achando a física uma coisa só forma, né? Então, as equações de Maxwell, né, a gente fala de eletromagnetismo, ou também de luz, também, ou seja, uma visão mais geral, né, do que elas representam. O que elas representam? Seria a segunda pergunta. E aí depois o Edilson, né? Professor Jones, você falou no sinal negativo, mas não falou no nome da lei, né? Lei de Lenz. Falou? Falou. Então, o sentido da corrente é convencional, não é isso? Isso. É convencional. Aí você fala, vai contra, se opõe àquilo que a criou, mas o sentido é uma convenção. Essa vai ser a quarta pergunta. Tá boa essa aí. Tá ótima essa pergunta. Mariana, vai ser a quarta. Vamos lá. Eu entendi que é uma só. Deixa eu tentar. Você falou duas, eu entendi uma só. Quando a gente pega essas equações, não nessa representação integral, uma representação vetorial, que a gente aplica em dois teoremas, teorema de Stokes e teorema de Gauss, a gente sai dessa representação e passa para uma outra representação chamada diferencial e faz um produto vetorial aí entre elas, e depois a gente chega numa outra equação que a gente passa de quatro campos, de quatro equações passam para duas, porque aí a gente pega as equações e escreve em função do potencial, porque aqui está escrito em função dos campos. A gente sai da representação do campo, vai para a representação de potencial e salta para duas equações, cai em duas. Quando a gente monta essas equações, aí ela sai dos operadores, o operador nabla, que aí vem divergente, gradiente, rotacional, que cai no Laplaciano, a gente cai num outro operador chamado D'Alembertiano, que quando você representa essas equações na representação do D'Alembertiano, o D'Alembertiano é uma equação de onda. Então, quando você aplica, cadê o que apresentou isso comigo? Saiu? Eu não estou enxergando. Isso, acho que foi ele. Quando você aplica o gauge, quando você aplica o gauge, lá em Laplaciano, chama gauge de Coulomb. Quando você aplica na notação, no operador D'Alembertiano, você aplica o gauge de Lorentz. Quando você faz isso, as equações ficam simétricas. Ou seja, ficam separáveis por enquanto, condicionada fica a equação de onda só para o campo elétrico e só para o campo magnético quando você aplica o gauge de Lorentz, quando você escreve pelo e com isso fica, quando você, é que eu não tenho tempo, você prolixa,
quando você escreve a equação de onda, ela aparece ali embaixo. Você tem uma derivada segunda em relação à posição, a velocidade, a derivada segunda em relação ao tempo. Quando você olha para as equações escritas em função do campo, você enxerga a onda viajando à velocidade da luz. E aí você diz que esses campos, foi Marx, né? Que diz que aqui representa a luz. Né? Não sei se tem o Edilson e depois o Rafael. Depois o aluno. É mais assim um comentário, né? Porque Maxwell, né, ficou muito famoso, né? Você faz uma equação de Maxwell mais duas é de Gauss, uma é de Ampère, a outra é de Faraday. Né? A gente fala 4, mas na época de Maxwell eram 20 e tantas, né? Porque eles não organizavam como vetores, né? Na verdade nem foi Maxwell que escreveu essas 4, foi Stephenson, sei lá, eu não lembro, né? Essa anotação aí que ele escreveu foi ele no início de 1900, alguma coisa assim. A anotação dele é de quaternos, é bem complicada. Eu tenho inclusive os livros de Maxwell. Maxwell usou quaterno? É complicado, é porque ele não, parece que nessa época não tinha rotacional. Porque quando você. É tudo aberto as contas. Aparece depois. Aparece bem depois. Então, só a gente, para quem está vendo, só a gente que identifica, né? No livro de Marx, que eu tenho ele, quando eu olho, assim, caramba, ele teve um trabalho único, né? Porque era todo mundo esticado, né? Alguém veio depois e apresentou os operadores. Aí as equações ficam mais enxutas. Chama lá no Cristóvão. Tem Cristóvão. Cristóvão que inventou essa notação com 4. Deixa eu descer um comentário, eu acho que tem mais perguntas aí. Tem a pergunta do Rafael em relação ao sentido convencional da corrente, né? Essa aí é outra confusão. É outra confusão. O sentido não tem sentido, né? É assim, é técnica. Técnica. Não é ciência. Técnica. Existem umas técnicas de resolução do circuito que são uma técnica. O Rafael quer ajudar ali na... Rafael... Um tal de Kirchhoff diz que a corrente tem sentido, mas faz isso para você resolver o problema. Aí ele diz assim, se a carga estiver andando do lado, esse é o sentido da corrente. Quer saber de uma? Não é aquele, é o outro. Essa é outra confusão, porque aquele é o convencional, mas o real é no sentido contrário. Na realidade, quem tem sentido é o J e não a corrente. Entendeu? Roberto queria comentar. Tem uma... Sim, É uma confusão tão grande que é assim, ó. A corrente é o sentido do movimento, está no sentido do movimento das cargas positivas. Aí rebobina as cargas positivas. No fio metálico, as cargas positivas estão presas na estrutura cristalina e que quem dá para a gráfica e eu estou sem tirar a mão do bolso, porque a UESB é o seguinte. Quando você publica um livro, você esgota. Pronto, eu já não posso mais concorrer ela pagando tudo. Aí me exclui. O outro foi pela FAPESP e o outro foi com coedição. Acabou, agora eu tenho que pagar. Entendeu? Agora esse livro já está com ISBN, já está digitado em LaTeX, já está tudo prontinho. E lá eu apresento tutorial
para você resolver os circuitos com 4 técnicas, que tá aqui está meia boca. Só que no outro está tutorial. Técnica de Norton, superposição, Tevilhã e Kirchhoff. Técnicas. Jonas, Quer resolver dizer, é ali, ó. É ali que. Jonas, nós temos uma pergunta. A coisa do Terra, porque ela falou que na blusa tem negócio, a coisa do Terra. Me ajude, universidades. Assim, o Tesla acreditava, me ajude aí, se é que eu vou responder, a corrente alternada, né? Ele trabalhou, eu acho que ele e Faraday trabalharam para o Edison e não aguentaram o Edison. É isso mesmo, né? Né? Então, é assim, quando você fala das equações, tem muita gente que não está lá. Quando você pega um livro antigo que cita cada um, você vai... Encerrando ali, ó, é um pequeno circuito, uma lâmpada e uma bateria de 12 volts, aqui, desse lado. E o polo positivo da bateria vai atrair os elétrons. Então, os elétrons aqui vão ser atraídos. E esse lado, esse ponto vai ficar positivo. Perdeu elétrons, fica positivo. Aqui o polo negativo repele os elétrons, sobe e a esse lado agora vai ficar carregado negativamente. E a corrente elétrica? É uma conversão, né? É uma conversão. Na realidade, essa, a senhora saiu ali, senhora, essa é a corrente elétrica, corrente de elétrons. Porém, a corrente convencional é no sentido contrário, que seria corrente protônica. Seria, mas eu não posso falar. Então, esse é o sentido real. Então, quando você aplica a técnica para resolver esse circuito, na realidade, você tem um sentido... você tem que ter cuidado para não cair nessa armadilha. Tenha cuidado, crianças, para não cair nessa armadilha. Viu? Professor Jonas, aqui, ó, aqui é a lei de Faraday. O ímã se aproxima do cobre e não acontece nada. Coloca na geladeira, ele fica. No cobre não acontece nada. Mas como você falou, variando agora o fluxo magnético, não é o campo, o fluxo, aparece a corrente induzida. Né? Muito bem. Essa questão que o Jonas tocou, né, que foi levantada na pergunta, Parabéns aí, professor Jonas. A ciência evolui, né? A ideia de definir o que era carga positiva e o que era carga negativa, né? Surgiu, ou a necessidade, surgiu antes da gente conhecer a estrutura da matéria como a gente conhece hoje. A escolha mais natural, né, é óbvio que seria um elétron ser escolhido como positivo, né, e o próprio como negativo. Mas aí, devido aos entraves históricos, né, com 50% a gente acabou que se deu mal aí nessa vida. Bom, gente, então eu acho que a gente pode encerrar aqui, né? Você tem... Oi? Ainda falta sorteio ainda, né? Opa! Vai encerrar aí com chave de ouro, professor Jorge. Então vem aqui, Letícia, fazer o sorteio. Como é que surgiu esse convite? O professor Chico foi lá em Conquista, ministrar um seminário, e aí eu estava lá na plateia. Quando ele apresentou o trabalho sobre teoria quântica, foi, né? Foi. Na revista brasileira esse livro. Não acredito. Eu estou com ele, que é continuação dele. A proposta é escrever um livro de introdução à eletrodinâmica quântica. O livro já está com mais de 80 páginas de com mais de 400 equações.
Só que quando eu ouvi que corri em casa, não aguentei, cheguei em casa, baixei o artigo dele, falei, não acredito, esse artigo é um resumo, a introdução do meu livro. Aí eu cheguei e falei assim, professor, você não aceita escrever o livro do livro? Aí ele falou assim, me deu 8 dias aí que eu vou pensar no seu caso. Eu fui e mandei o livro para ele. Quando ele abriu, ele falou assim, palavras dele, né? Já tem tudo, eu vou contribuir no livro. Quando eu olhei a referência, 44 ou 49, 44. gente, para eu aprender, para eu ler essas 44, é melhor pegar o livro e pegar a contribuição dele. Então vai ter aí o 4º livro, que é a continuação do Verde, que é a 2ª edição, e mais o 5º e eu do professor Gibbs. Olha, Gibbs. Esse é eu, viu? Esse é eu. Gente, vamos agradecer então mais uma vez. Valeu, Jornandes. É isso. E vamos agora ao sorteio, né? O sorteio não, a premiação, né? É o sorteio. Ah, o sorteio, isso aí. Esses 5 livros aqui, eu vou sortear para os alunos que assistiram hoje, participaram do workshop. Sim. Então aqui tem 17 nomes, tá? Tem alguém aí da física que não assinou? Ali não recebe Todos assinaram. Letícia, na organização do sorteio. Aquela ali foi de posto, aqui é para todos os participantes. Ah, entendi. Aí quem ganhar o livro hoje me cobra amanhã um marcador de páginas. Alguém quer vir Não aqui deixe e de tirar um? aproveitar Eu a posso. oportunidade do autógrafo. Aí é cobrado. Olha aí o sorteio, quem vai ganhar? Alisson. Eita. O próximo. Vai ficando aí, Alisson. Nós estamos para tirar foto com o autor do livro. É. Está apresentando. É João Bom? Não pode não. Não, esse aí vai. Gente, é alguma coisa de John Silva Guzmão. Eu não consegui entender essa primeira letra. Aqui. Silva Gomes. Não, é Guzmão, final. Mas ele estava aqui? Já ganhou. Tem 17 nomes aqui, né? Já era pra gente ter ganhado mais livro. Tem que jogar na loteria, falar pra ele jogar na loteria. Guilherme Pedrito Júnior. Fazer nova. Eu que estava do seu lado reclamando. Eu não sei. Posso receber Guilherme? O Inácio vai dar. Pronto, até orientando ela, Inácio. Pronto. Já foram quantos? Dois. É que eu só sei. Tem 17 nomes, 5 vão ganhar. João Marcos Miranda. Aê, João. Você foi o último que colocou o nome, né? Eu vou dar uma Senta por aí que a gente vai bater foto já. Deixa eu chamar todo mundo. Então quem saiu do irmão? Jeremias. Aê, Jeremias. Senta por aqui que eu quero, vamos bater a foto. Bote então na mão. Eu vou botar aqui na mão, porque acho que tá saindo só os últimos. Porque os dois. Foi. Pronto, agora vamos ver aqui.
Samuel. Samuel já ganhou. Samuel. Olha aí. Amanda. Opa, Amanda. Vai lá, bora pra foto aí. Cadê o livro da Amanda? Vamos lá ter a foto? Amanda Pereira. Eu acho que é Amanda, né? Cadê o livro dela? Letícia aí do lado? Isso.